Fala pessoal, aqui é o Saz e hoje eu quero falar sobre Darkest Dungeon. Darkest Dungeon é um jogo de RPG por turno criado por uma empresa chamada Red Hook. Red Hook é uma empresa indie e esse jogo demorou para ser lançado porque ficou muito tempo em Kickstarter. Esse jogo é carismático, além do estilo de arte que parece que tudo é feito à mão, também pelo estilo da história, que é Dark Fantasy, um tipo de história que eu gosto bastante. Dark Fantasy são aquelas histórias que envolvem criaturas mitológicas de contos infantis com temáticas um pouco mais adultas, normalmente dando origem àquelas histórias de terror que têm várias interpretações e significados. Um exemplo de jogo que usa bastante o Dark Fantasy é a saga Dark Souls. Já em questão de livro, o livro Alice no País das Maravilhas, o original, tem muito dessa pegada Dark Fantasy. Se uma criança lê, ela entende de um jeito. Agora, se um adulto lê, ele pega várias referências e comparações da vida real. Eu diria que Darkest Dungeon é a junção de Dark Fantasy com a temática de HP Lovecraft, que é o terror cósmico. Eu vou contar a história do jogo, e se você conhece HP Lovecraft, já vai pegar as referências logo de primeira. Existia um nobre que tinha um reino muito próspero, então ele tinha muito dinheiro, mulheres e bastante riqueza que a maioria das pessoas deseja e não tem acesso. Mas graças a todas essas conquistas, a vida dele era monótona e sem graça. Certa vez, enquanto lia livros na biblioteca da mansão, esse nobre se deparou com um livro antigo que descrevia um poder ancestral. E de acordo com o livro, esse poder ancestral estava escondido na fundação da sua mansão. E por ser um poder há muito tempo esquecido, esse nobre fica obcecado por isso e gasta toda a sua fortuna fazendo excursões e escavações na região da sua casa. E durante algum tempo, essas excursões encontraram muitos registros antigos, inclusive magias e feitiços proibidos que até então ninguém tinha conhecimento. Mas um livro antigo também mostrava o desenho de uma grande porta. E até que um dia, o pessoal encontrou essa porta. O nobre, sem pensar duas vezes, abriu a porta e essa porta na verdade era um portal de outra dimensão. E criaturas grotescas saíram pelo portal e mataram todo mundo. O último que sobrou foi o nobre que conseguiu fugir enquanto seus funcionários eram eliminados pela criatura. O conto não diz quantas criaturas saíram do portal, mas é claro que quando as criaturas saíram, muitas pessoas morreram, e a influência das criaturas no mundo material fazia com que as plantações morressem e as pessoas adoecessem. Depois do ocorrido, o reino desse nobre caiu em desgraça, tanto pela influência das criaturas sobrenaturais, como pela administração da riqueza da família. Quando o nobre estava falido e já sem esperança, ele escreve uma carta para o seu descendente, envia essa carta e logo em seguida ele tira a própria vida. Ele faz isso para que seu descendente se compadeça da situação e venha honrar o legado da família e recuperar, né, tudo o que foi perdido graças à má administração e à ambição desse nobre. Agora, se tratando do jogo, nós somos esse descendente do nobre que voltamos na terra dos antepassados para poder recuperar o legado da família. O jogo ele se divide em duas formas. A primeira é a administração simples de uma pequena cidade, onde nós construímos algumas obras e evoluímos outras de forma que dá vantagem aos nossos personagens. Já na segunda forma, reunimos grupos de aventureiros e mandamos para missões, né, para dungeons, que seriam tipo masmorras nos antigos RPGs de mesa. No contexto da história, os heróis que nós controlamos são aventureiros em busca de fama e sucesso que se aventuram nessas terras amaldiçoadas. E a gente, como administrador, podemos selecionar e combinar grupos. E essa combinação de grupos é um dos grandes charmes desse jogo, podendo ser jogado de várias formas e com vários objetivos diferentes. Como, por exemplo, uma equipe que bate muito e quase não aguenta apanhar, ou uma equipe que esquiva bastante dos ataques inimigos, ou um dos que eu gosto bastante, que é dano de DPS, que são equipes formadas por indivíduos que causam sangramento e envenenamento. Uma mecânica interessante também é que cada missão passa em um cenário diferente, tendo 5 cenários durante o jogo, e cada cenário, a combinação de personagens e recursos que você vai levar interfere muito em como você vai se sair nesse cenário. Tem a enseada, tem o labirinto, os ermos, as ruínas e as Darkest Dungeon. Darkest Dungeon significa a masmorra mais escura. E nesse jogo, para você poder zerar ele, você deve passar por 4 missões nas masmorras mais escuras. Esse jogo trabalha com um sistema de estresse também,
Além de se preocupar com a vida dos personagens, você deve se preocupar em manter eles com a mente sã. Imagine um soldado que viu um monstro e depois ele tem que conviver com isso e dormir pensando em tudo que ele viu. Então é comum, depois da missão, você ter que levar esse personagem para aliviar o estresse. Alguns vão pro bar, outros pro bordel, outros para a igreja. Mas isso é algo que você deve estar sempre administrando, porque se o indivíduo chega no máximo de estresse, ele automaticamente tem um infarto e você perde o personagem. Eu não vou contar o fim dessa história porque espero que alguns de vocês joguem esse jogo. Mas uma coisa que eu acho interessante pra caramba nesse jogo é que existe alguns escritos que você encontra durante essas missões. São páginas de diário, e quando você junta todas as páginas de diário de determinada história, você consegue ler uma história completa. Essas histórias são de outros aventureiros que passaram por onde você está passando, só que não tiveram a mesma sorte que você e provavelmente já estão mortos. E essas histórias é tão interessante que daria um jogo só delas. E elas estão espalhadas, inclusive, toda vez que você enfrenta um chefe no jogo, você vai ter que enfrentar 3 vezes o mesmo chefe em níveis diferentes. Cada vez que você enfrentar ele, você ganha uma página da história do próprio chefe que você vai matar. E basicamente tudo nesse jogo tem uma história. Uma mecânica interessante também é que toda vez que você conclui uma missão, você ganha um item. E esse item ele tem níveis de raridade. Depois de pegar uma quantidade boa de itens, você pode equipar 2 itens por herói que você carrega na sua party. A sua party são 4 heróis. Ou seja, você consegue escolher itens que dá vantagem para o seu estilo de jogo. E quanto mais raro o item, mais eficiente sua party fica. Esse jogo é perfeito para quem gosta de estratégia e gosta dos bons RPGs de mesa, né? É bem característico nesse jogo as referências de D&D, AD&D e outros RPG dos anos 90. Uma coisa que deve ser levada em consideração também para quem tem interesse em jogar esse jogo é que todos os personagens que morrerem durante a missão morrem definitivo, ele não pode ser recuperado. Existe um evento raro que te permite reviver um soldado caído, mas é tão raro que é quase inexistente essa habilidade. E como nem tudo é flores, acontecem umas coisas estranhas também durante o jogo. É comum você estar numa missão e no meio de uma luta, todos os ataques da sua party contabiliza como erro, tipo, todo mundo erra todos os golpes, enquanto que o inimigo bate sempre crítico. Então se você estiver jogando e perceber que todos os golpes estão sendo errados, pode desligar o jogo porque provavelmente é um bug. Bom, acho que com esse vídeo já ficou claro que eu gosto desse jogo, principalmente pelas histórias e detalhes escondidos nele. E eu recomendo fortemente para quem gosta de RPG ou para quem quer uma boa história. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.